do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como... Como diz a música, tudo passará, né? A gente está vivendo um momento e é tão importante para as nossas vidas, e quem puder aproveitar esse momento, como a novela, né, o personagem da novela diz, o que acontece de ruim é para melhorar. Então, vamos ver se a gente consegue aproveitar esse momento para aprender, né, a ser mais forte, a lidar com situações difíceis, cada um de nós. Tudo bom, Neidinha? O estudo de ontem foi bem legal, e lembrando, vou falar de novo no final, que amanhã a gente tem mais, tá? Então, quem puder fazer a leitura prévia, página 87, sempre amando, se eu não me engano. Aí a gente faz a mesma atividade na quarta-feira amanhã, tá bom? Deixa eu só já dividir a tela aqui do Ideal Espírita. Amando sempre. É isso? Amando sempre, é isso mesmo. Bom, a gente já vai, então, iniciando aqui, nos preparando. A página de hoje é o que nós não temos, né? Dívidas, ninguém tem. A nossa amiga Norma vai ler e comentar que dívidas são essas que nós temos. O Ideal Espírita, aí Emmanuel vem trazer para a gente. E logo em seguida, o Roberto vai dar continuidade com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, o item 9, já trata um outro tema, que é a vingança. Ele vai ler e comentar o primeiro parágrafo desse item, tá bom? Então, eu já vou passando
a palavra para a Norma, para que ela possa fazer a leitura e os comentários. Boa noite, minha amiga. Oi, boa noite, Adriana, boa noite a todos. Gostei dessa página não, hein? Eu falei que eu não tenho dívida nenhuma. Essa página dá uma palestra. E assim, a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente se compromete no dever de realmente tentar se melhorar, já que nós abraçamos a doutrina espírita, né? Então vamos lá. Dívidas. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Paulo. O apóstolo da gentileza frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos, e essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com que convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo conhecimento das nossas dívidas comuns, provamos real inconsciência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do isolamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentais algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Então, pessoal, realmente essa página ela traz uma reflexão. O Emmanuel é muito forte nas coisas que ele coloca nessa página, né? Porque ela tem várias vertentes. Ele fala do compromisso com o nosso corpo, compromisso com as outras pessoas. E eu fiz aqui, linkei algumas coisinhas, pincei algumas coisinhas dessa página. Me chama muita atenção o Paulo dizer que ele é um legítimo devedor. Paulo, né? E eu pensei assim, comecei a trazer para a nossa vida diária, né? E eu pensei dessa forma. Nós não estamos pagando, né? Entre aspas, resgatando, nada que nós não tenhamos feito. Ninguém pegou o nosso cartão de crédito emprestado e usou lá para colocar dívida para a gente. Não fomos nós que usamos, né? Mas nós temos essa dificuldade porque acredito que em algum momento, por nós não nos acharmos devedores, é que nós acabamos nos enrolando nessa teia e nos complicando mais ainda. Quando ele diz assim, cada um deve incalculável tributo às almas com quem convive. Então, isso eu trouxe para o âmbito familiar, que é o nosso cadinho, né? Agora na quarentena, mais ainda, toda hora ali, toda hora aguentando a Lex, toda hora. Por exemplo, dentro de casa, né? Nas nossas relações, a maioria das vezes, nós nos sentimos vítima do outro. O outro é sempre o errado, né? A gente não... Com o aprendizado, com aquela insistência, hoje de manhã eu fiz um culto no Eurípides falando sobre conhece-te a ti mesmo. Então, também, juntando a isso o nosso próprio conhecimento de quem nós somos, das nossas imperfeições e qualidades, porque, como diz minha amiga Leila, a gente também tem coisa boa, né? Mas o que nós temos que lutar contra são nossas imperfeições, que é o mais difícil. Então, eu já ouvi pessoas falarem assim, mas lá em casa a gente tem nossos arranca-rabo, a gente briga, mas agressão física, não. E quem disse que é só agressão física que machuca? Quantas vezes nós não nos endividamos mais ainda, pura e simplesmente com uma palavra que eu digo para aquele filho, para aquele marido,
para aquela sogra. Quantas vezes? Né? Porque tem coisa, gente, que machuca mais do que um tapa. Né? Então, muitas vezes, a gente se coloca nesse papel de vítima para esconder a nossa própria fragilidade espiritual. Nós sabemos daquela imperfeição. Porque eu não preciso ir para cartomante, fazer regressão, não preciso fazer nada disso. Conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de você, você vai perceber com certeza o que você precisa melhorar para não se endividar mais ainda. Tem um pedaço que ele fala assim, a real inconsciência do orgulho e da vaidade em qualquer coração. Né? Eu penso que nós ainda acreditamos que não ser orgulhoso, voltar atrás em decisões equivocadas, pedir desculpa em falas erradas, isso é fraqueza. E como eu não quero me sentir fraco, eu prefiro manter o meu orgulho, mesmo que com isso eu esteja me endividando. Porque eu não posso ser menos que o outro. Então, eu penso que nós devemos abrir os olhos para refletir quanto de oportunidade que a gente perde na nossa existência quando não temos a dignidade de olhar para o outro e simplesmente falar, me desculpa, eu errei. Só isso. Porque a gente tem que entender que essas dívidas são para a gente. Se eu fui orgulhoso com o outro, isso não vai comprometer ao outro. Vai comprometer a minha existência. Ao peso, mais um peso que eu vou colocar, né, dentro disso tudo. Todos somos devedores uns dos outros. Né? E a gente vê muito essa questão. Eu até fiquei analisando assim, falei, caramba, todos somos devedores. E por que nós não aceitamos isso muitas vezes? Porque quando essas coisas acontecem diferente do que a gente queria, a gente não se acha merecedor daquilo ali. Então, se eu não me acho merecedor, é porque eu não fiz nada de errado. E se eu não fiz nada de errado, eu não sou devedora. Então, se eu não sou devedora, Deus é injusto. Deus é injusto? Não é isso que o Evangelho nos diz. Deus é infinitamente bom e justo. Então, o que nós estamos colhendo, essas dívidas que nós temos que pagar, entre aspas, a gente tem que ver como oportunidade de resgate. Nós não estamos na família errada, não estamos passando pelos problemas errados, né? Hoje nós estamos vivendo aí essa pandemia. O que será que nós vamos realmente... Tanta oportunidade de estudo, gente. São 100 e poucos cultos no Eurípides, com mais 90 e tantos aqui. E o que nós vamos realmente pegar de aprendizado, de ferramenta para nos ajudar a seguirmos quitando esses débitos? Porque eu penso que às vezes a gente leva a vida como a gente leva realmente, como eu brinquei lá em cima, no cartão de crédito. R$200, vou parcelar em 4 vezes. Aí vou lá e parcelo. Não, mas 300, em 5 vezes essa. Vou parcelando. Quando chega a fatura, a dívida está enorme. E assim a gente vai fazendo na nossa existência. Que a gente vai falando assim, isso aqui eu conserto depois, isso aqui eu conserto depois. E vou passando para frente. Quando chega a cobrança, está enorme. Então, gente, eu penso que é para a gente refletir realmente e pegar todo esse aprendizado que nós temos e começar a pagar as nossas dívidas no nosso cartão pessoal sem adquirir novas. Isso já é uma evolução. Era isso que eu tinha para deixar para vocês. Obrigada. Muito bom, minha amiga. Falando aí, você me lembrou de uma página do Evangelho também, de que eu gosto muito, que é o último item do capítulo 7, a missão do homem inteligente na Terra, e os espíritos vão falando, né, com relação à vaidade, o orgulho, né, de ter as coisas, inclusive, obviamente, a inteligência, né, e que isso tudo foi nos dado para que a gente possa aproveitar da melhor forma, né, e quando a gente não aproveita, aí no final da página ele diz, a mesma mão que te deu, ela é uma mão poderosa que pode te tirar, porque tudo é emprestado, né, inclusive o seu corpo, fala aí na página, no final, né, então, que a gente saiba aproveitar o que Deus nos permite, né, nos deu, para que a gente possa fazer o bem, melhorar, não sentir orgulhoso,
eu tenho esse carro, eu tenho isso, eu tenho essa casa, ou eu sou mais inteligente que o outro, né? Eu sei mais do que o outro. Adriana, você precisa ler o comentário da Fátima. A Fátima? Que Fátima? Dona Fina. Ela botou aqui no chat? Botou. Marlúcia, com a mãozinha? Sem nome? Isso mesmo. Oi, amiga, pode falar. Olha só, nem devemos comentar muito, né, porque acho que a Norma abordou muito bem essa página, né? E assim, só lembrando que nós somos seres sociáveis, né? E que estamos sempre nessa condição de relação. Tanto doamos quanto recebemos. Portanto, devemos deixar nossa vaidade, nosso orgulho sempre de lado e sermos gratos. Grato a tudo e grato a todos, né? Para que eu não aumente o meu débito, porque nós, na verdade, já trazemos nossas dívidas pretéritas, acumulamos dívidas presentes, e se nós não tivermos sob vigilância, vamos aumentar mais ainda esse débito para as vidas futuras. Eu acho que é isso mesmo. Com certeza. A Norma falou tudo, sintetizou muito bem essa página. Com certeza. Obrigada, Marlúcia. Mais um comentário? Rapidinho, Nada. alguém gostaria de comentar? A gente tem um minutinho. Todo mundo endividado com medo de falar besteira? Pode falar, gente. Eu vou aproveitar, então, lembrar uma frase de André Luiz, que está no livro Final Verde, que ele diz que todo detentor de luz é devedor daqueles que estão em trevas. Então, quando a gente começa a ter uma percepção mínima do Evangelho de Jesus, nós vamos aumentando a nossa dívida com aquele que ainda não tem. Então, é uma dívida realmente, dependendo do nosso caso, igual a Fátima falou ali, né? A Fátima Boafina, a gente vai só tentar amortizar os juros da dívida. Mas no Evangelho, Lázaro fala que os juros não são pagos com a nossa moeda, mas com o sacrifício de Jesus. Isso aí. Lembrei também do estudo que eu fiz lá no Cefac sobre o poder e o dever, né? E a questão do dever, vários significados de dever, né? Dever como dívida e dever como obrigação, né? A mediunidade, quando a gente tem o dom da mediunidade mais que cura, ou de psicofonia, ou psicografia, enfim, tem a mediunidade, é porque você é um devedor, né? E ao mesmo tempo que você é um devedor, você deve utilizar aquela mediunidade para o bem. Então, você tem todas as ferramentas para amortizar a tua dívida, e muitas vezes as pessoas querem ganhar dinheiro com essa mediunidade. É bem complicado. Eu vou passar a palavra de volta, então, para a Norma, para que ela possa fazer a nossa prece inicial, minha amiga. Ok. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, primeiramente, para agradecer a oportunidade desse momento de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti que ajude e ampare todos os nossos irmãos de caminhada, muito menos privilegiados do que nós, Senhor. Que eles possam ter em Ti o amparo, o carinho, o amor e a luz que sempre destina para cada um de nós. Que possamos utilizar tudo aquilo que for colocado aqui hoje no estudo como aprendizado para a nossa existência e assim termos uma evolução um pouco mais rápida na medida do possível e da condição de cada um de nós. Muito obrigado, ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Norma. Obrigada a Marlúcia e o Evaldo, que colaboraram aí com os comentários da Norma. E eu passo a palavra, então, para o Roberto agora, para fazer o estudo do Evangelho. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Boa noite, meus amigos. A Jane aqui me escalou para falar sobre a vingança. É uma mensagem, é o primeiro parágrafo de uma mensagem de Jules Olivier. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo,
um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Eu acho que esse texto, né, é um texto muito expressivo, muito forte, né? Quando ele diz que a vingança é dos últimos resíduos dos costumes bárbaros. Nós já estamos aqui no limiar do planeta da era da regeneração, e é evidente que a vingança, o duelo, são sentimentos que eram predominantes, né, antes da era cristã, ou seja, quando a Terra ainda era um mundo primitivo, não era de provas e de expiações. Eu pensando aqui sobre esse assunto, eu posso pensar numa graduação, né, numa gradação de estado emocional e amadurecimento espiritual, que eu diria, né, nos nossos termos aqui, nós somos espíritas e já temos conhecimento dos mecanismos da vida e dos mecanismos que Deus criou para o nosso próprio bem, como a Norma colocou de forma muito bem posta na análise dela, né, sobre as dívidas, sobre o cartão de crédito, né, essa metáfora que ela fez. E eu diria que dentro do nosso nível, né, de planeta de expiações e provas, nós temos aquelas pessoas que são os nossos líderes espirituais efetivos, são aquelas pessoas que já não têm mais aquele sentimento nem a necessidade de perdão, porque elas não se ofendem, elas não têm mais em seus corações, em suas mentes, aquele material que, quando acionado, produz uma descarga emocional negativa. Então, essas pessoas são aquelas pessoas já indulgentes, né, que já conquistaram, já veem as imperfeições como passageiras, como um estado natural, evolutivo de todos nós que estamos aqui na Terra. Depois, abaixo disso, eu acho que estamos a maioria de nós. Nós sentimos raiva, ficamos magoados, sentimos tristeza. Com tudo isso, fazemos um mal imenso a nós mesmos, mas nós somos espíritas, já conhecemos esses mecanismos e estamos lutando com relação a isso. Que nem toda hora é que nem aquela música, né? Como é que levanta, como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu não entendo muito de música, não. Mas é mais ou menos isso, né? Toda hora a gente cai, tropeça e tem que se levantar, tem que se refazer daquele sentimento, aquele sentimento nos corrói por dentro, e dentro desse caminho que a gente vai seguindo, nós temos que procurar ir deixando para trás o lixo emocional que a gente entulha o nosso corpo espiritual e se reflete no nosso corpo físico, porque a pessoa tem aqui uma contrariedade com alguém aqui, tem uma outra pessoa falou não sei o quê, e a pessoa a vida toda ela releva e tal, muitas vezes não são os sentimentos assim muito fortes, mas a pessoa vai carregando, vai acumulando aquele sentimento de raiva e tal. Depois, no nível um pouco mais abaixo, nós temos aquele
sentimento em que a pessoa fica com raiva, mas não tem vontade de perdoar. Ela ainda não compreende, ela não conhece os mecanismos de Deus em nosso benefício, e ela tem aquele sentimento, mas ela não tem a intenção ainda, ela ainda não quer, ela não percebeu a necessidade que vai ser bom para ela perdoar. Mas essa pessoa já atrai para junto dela, né, entidades perversas, entidades desequilibradas, tá? Num grau abaixo desse, vem exatamente aquelas pessoas que têm intenção de vingança. A pessoa tem aquele sentimento ruim, a pessoa tem fica com raiva dos outros, a pessoa tem uma inveja, tem um descontentamento. Então, ela não acreditando na justiça de Deus, não acreditando naquilo tudo que a norma colocou tão bem, essa pessoa ela quer fazer justiça com as próprias mãos. Ela quer se vingar. Abaixo desse nível, né? Eu só diria que são aquelas criaturas que fazem o mal pelo mal. Ou seja, sem nenhuma razão, ela se compraz, ela quer fazer o mal. Inclusive, isso é um desvio mesmo em relação aos instintos que nós temos que transformar em sentimentos, porque os animais não fazem o mal pelo mal, eles não se comprazem em fazer o mal aos outros. Eles simplesmente têm instinto de defesa, agressividade, uma série de coisas. Então, voltando ao nosso tema aqui da vingança, a criatura que pretende fazer uma vingança, ela tem realmente uma situação emocional ainda bastante primitiva, porque ela não está imbuída ainda de se libertar daquele sentimento de contrariedade que ela teve, daquele sentimento de raiva, daquele sentimento de se sentir ofendido. E quando ela age desta forma, conforme até o Mário outro dia colocou muito bem, né? Ela atrai para junto dela entidades que são do mesmo nível evolutivo, do mesmo nível espiritual dela, entidades ainda que pensam que querem fazer justiça com as próprias mãos, querem fazer o mal, querem fazer os outros sofrerem, querem dominar os outros. E, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, um dos maiores motivos da loucura é exatamente quando a criatura se compraz na raiva e, principalmente, no desejo de vingança, porque ela cria em torno dela uma psicosfera, uma nuvem de criaturas que têm aquele mesmo tipo de interesse dela, e isso aí, certamente, se perdurar por mais tempo, se perdurar por um pouquinho de mais tempo, ela vai sendo levada ao desequilíbrio, à loucura. Teve um livro que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu, até acho que foi mencionado esses dias aqui no estudo, que é A Loucura sob um Novo Prisma. O Dr. Bezerra de Menezes, como médico encarnado, ele tratando de pessoas com doenças emocionais, ele percebeu que 90% das patologias eram decorrentes de sentimentos da pessoa, de vingança, da incompreensão vamos dizer assim, da razão da vida, da incompreensão da justiça de Deus, e estavam subjugadas por espíritos que, evidentemente, as subjugaram por elas estarem nesse diapasão, vibrando nesse diapasão atrasado. Então, a maior profilaxia que nós, principalmente espíritas, não temos direito de querer nos vingar. Nós podemos até ter dificuldade de superar determinados sentimentos de raiva em determinados momentos, mas temos que ter o nosso foco em superar esses sentimentos ruins. Vingar de forma alguma, porque nós sabemos que a justiça de Deus está acima de qualquer justiça que a gente possa fazer pelas próprias mãos. Então, estamos aqui
no tempo certinho aqui dado pela Adriana, encerrando aqui os meus comentários. Certinho, dado por mim, não, dado pelo estudo. Obrigada, Roberto, pela tua leitura, pelo seu comentário. Eu só queria tirar uma dúvida, porque como a gente tem edições diferentes dos livros, né, como o Mário falou, você, na sua leitura, você foi até a palavra cristão. Começa um novo parágrafo ou não? No teu livro? Está fechado o teu microfone? Roberto, está fechado o teu microfone? Está fechado. Desculpa, eu fui até o primeiro parágrafo, porque era o parágrafo que... É isso que eu estou achando estranho. O teu segundo parágrafo começa como? A vingança é um sentimento tanto mais funesto. No meu, não. Mário, eu acho que tem mesmo livro que eu, né, Mário? No Fala meu aí, também amigo. não tem 2 parágrafos, não. É um parágrafo bem grande. É um parágrafo grande, Normalmente, a tradução de Guilhom Ribeiro, da FEB, é que está dividindo os parágrafos. O Herculano e Salvador Gentili, normalmente, não estão dividindo. Tem Noleto de Bezerra também. Esse eu não pesquisei, mas normalmente Salvador Gentili e o Herculano são mais... O meu é de Guilhom, só tem 2 parágrafos. O Guilhom também. O Guilhom não tem essa divisão. O meu é Não tem, não. Herculano. Nesse Então, tópico da vingança, tem 2 parágrafos. Só 2. Um grande e o outro menor. Exatamente. Então, eles estão variando. Peço desculpas aí, mas da outra vez eles não fizeram. Então, eles estão variando um pouco essa divisão em parágrafos. Porque aqui na tradução do Herculano Pires, essa mensagem do Júlio Oliveira, ela tem 4 parágrafos. 4 parágrafos. Na nossa, Desculpa, que pessoal. a Jane fez. Não, problema nenhum, que isso. É o tema, né? Amanhã a Ana vai continuar, ela pode dar uma lida em toda a parte da vingança, retomar um pouco essa parte e ir até a final desse capítulo, sem problema nenhum. Só para a gente tirar a dúvida. Está tranquilo, Roberto. Eu só espero que a Ana não se vingue do meu erro aqui. Mário queria comentar, levantou a mãozinha, amigo. Pode falar. Vou falar um negócio aqui que não serve para vocês, só serve para mim, né? Eu, de vez em quando, tenho vontade de me vingar, sabia? O negócio vem assim, sobe, malandro, eu chego até a arquitetar o plano, com álibi e tudo, né? Porque a gente tem que, quando fizer, tem que fazer o suficiente para provar que é inocente, né? Mas eu acho que a vantagem é a gente sufocar isso, né? Não dar vazão para justamente aquele primeiro impulso, é apenas uma tendência que nós temos, né? Infelizmente ainda deturpada, e nós vamos vencendo aos poucos. E nós não a concretizamos, não a alimentamos mentalmente para que não atraiamos justamente os obsessores, né? Porque a obsessão simples é fácil. Você pensou, alguém conecta, tudo bem, mas você não, peraí, isso não posso fazer isso, não está certo, deixa isso para lá, besteira minha, pronto. Já desvinculou o pensamento. Até o momento que a gente não pense mais. Mas, por enquanto, nós ainda pensamos um pouquinho, né? E às vezes até falamos. E, principalmente, não façamos, pelo amor de Deus. E não façamos mentalmente, porque essa vibração atinge o outro. É um duelo mental, né? Sim, Mário. Emocional. Eu lembrei um pouco da coisa da criança, né? Do bem feito. A gente não se vinga, mas quando se sente vingado, quando o inimigo se dá mal, no fundo a gente fala, bem feito. Norma. Obrigada, só vocês. Eu gostei muito das colocações do Roberto, né? Ainda mais quando ele falou na questão do lixo, né? Lixo que nós acumulamos em nós, quando a gente imagina que está jogando para o outro, a gente está acumulando em nós, né? Então, eu percebo que a impressão que dá é que nós vivemos algumas vezes assim, como se a gente estivesse num cabo de guerra com o outro, quando, na verdade, nada é entre eu e o outro, é entre eu e Deus. Não é entre o outro e eu, é entre ele e Deus. Diretamente. Né? Então, acho que quando a gente conseguir entender isso, que eu não preciso me vingar, porque se realmente o outro cometeu alguma falta comigo, não é a mim que ele está devendo, é a Deus. Né? Então, se eu conseguir me agarrar nisso como uma verdade, eu acho que é mais fácil da gente controlar esses nossos instintos tão bons. É isso. Obrigada. Jane? É só para sinalizar que está sendo feita pela... Está ouvindo? Tá. Do Guilherme Ribeiro, né? É que, igual na verdade, eu. edição aqui.
tá? Aí nessa edição, tá um parágrafo só, esse item. Primeiro tá? grandão. Mas amarrou o raciocínio do item todo. Sim. Tá? A Ana amanhã continua. A gente não vai se vingar dele. De jeito nenhum. Não, senão vocês vão arrumar mais dívidas. Arrumar mais. Olívia, vamos lá, minha amiga. Olha aqui, ó. Nós difíceis ainda podemos ficar com raiva, mas vingar não, viu? Tá bom. Olívia? É sobre... Estamos, amiga. Tá. Boa noite. Nós somos tudo que o Roberto falou. A gente tem todas as nuances do mal e do ótimo. Nós escolhemos as nossas nuances. Mas para que a gente possa escolher, a gente tem que, e para lembrar de Deus, a gente tem que lembrar da nossa fragilidade, da nossa finitude. E isso não são minhas palavras, são de Sócrates, há 2.600 anos. Quando eu não lembro, ou quando eu quero esquecer da minha fragilidade, da minha finitude, eu vou ser Deus, né? Então eu não tenho que pensar em Deus, nem tenho que me melhorar, eu me considero Deus. E para eu aceitar, por isso que essa frase, conhece-te a ti mesmo. Porque só nos conhecendo através do outro, porque tudo que incomoda no outro está aqui dentro. Me incomodou no outro, eu sou assim, só que eu não consigo ver ainda. E então, isso tudo vai fazer com que a gente realmente fique longe da doença e encontre Deus. Parece que é fácil falar, difícil fazer. Isso aí, as nuances existem e as escolhas são nossas, né? Perfeito. Muito bom comentário. Obrigada, Olívia. Obrigada, então, aos que participaram. Oi, Roberto. Deixa eu falar um negócio, é porque é isso que a Olívia falou interessante, porque o sentimento é uma coisa que a gente luta contra ele, a gente às vezes não quer ter o sentimento e sente. Agora, a vingança é uma decisão intelectual que nós espíritas não podemos ter de forma alguma com o conhecimento que nós já temos. Exatamente. Nossas escolhas, né? Obrigada, Roberto. Então, eu agradeço a todos que participaram e volto a palavra, então, com a Norma, para poder fazer a nossa prece final, amiga, por favor. Ok. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esse momento de aprendizado, de harmonia, que possamos sairmos daqui com nossos corações serenados, que todas essas bênçãos aqui adquiridas possam ser levadas aos nossos entes queridos dos dois planos da vida, que possamos refletir e sairmos daqui hoje melhor do que aqui chegamos, lembrando sempre o que foi nos dito, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que tenhamos em nossos corações esta certeza que nos levará a caminhos melhores, que direcionará a nossa consciência quanto ao que devemos fazer para evoluirmos com mais facilidade nessa oportunidade da nossa jornada terrena. Fica conosco, Senhor, nessa noite, possamos ter uma noite tranquila de paz. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Ontem eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que participaram do trabalho de ontem, porque brincaram na semana passada, o pessoal ia fugir porque ia ter tarefa, os alunos iam faltar, iam ficar doentes, mas não ficaram, não. A gente teve mais de 40 pessoas ontem, se eu não me engano, 44. Tá? Então, foi bem legal. Não fugiram, não. Pelo contrário, quiseram participar. Então, que amanhã a gente continue com esse tipo de atividade. 8h40 eu já estarei aqui, tá bom? Se puder chegar 8h40, 8h45, a gente vai repetir. Adriana? Oi. Adriana, amanhã vai ser o mesmo grupo ou é na hora que faz o grupo? Eu separo, cada dia vai ser grupo diferente. Ah, tá. Não tem panelinha. Não tem panelinha. Pode ficar tranquila, Edmeia, você vai se livrar de Evita mim. nepotismo também, hein? Irmão com irmã, pode não, hein? Não, vai ser tudo diferente. Ô, Mário. Toma e precisa, não pode ficar no grupo do Quieta, Jaqueline. Ficar no grupo do Mário? Brincadeira. Não, Mário, palavra. Eu queria ficar no seu grupo.
Eu sei, eu tô mexendo Preferência, contigo, Edmeia. Eu tô fazendo humor aqui. Não pode ter preferência. Não, Deus pode. É bom que todo mundo participe em grupos Eu diferentes. quero ficar no grupo da Jane. Já não tem grupo, não, já é espiã. Já é X9. A Jana é X9. Adriana, o negócio é falar assim, não está fugindo do trabalho comigo, está fugindo do trabalho com Cristo, entendeu? Isso é só uma pressão. É só uma pressãozinha. Isso. Obrigada, gente. Beijo, boa noite para todos. Fátima Domingos, então. Adriana, Tchau, Gigi.